amigos, aqui com vocês uma live para hoje, para falar sobre musculação feminina. E esse aqui é o tema, é isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre a prescrição do exercício voltada para o físico da mulher. A ideia é discutir se tem variações importantes, se tem algum critério específico para a escolha do exercício, como é que nós vamos fazer a gestão disso durante a elaboração do programa de treinamento. Tudo bem? Vamos começar a falar sobre a prescrição do exercício resistido para a mulher, mas inicialmente eu gostaria de contextualizar o físico dessa mulher para todos vocês poderem ir participando durante a live de uma maneira nivelada, né? Historicamente, o corpo da mulher sempre foi categorizado de uma maneira muito peculiar, né? Em épocas diferentes, o físico da mulher foi contextualizado, por assim dizer, seguindo alguns critérios do que se considerava o elegante para aquela mulher. Então, se você pega na história da Grécia, havia lá um conceito de beleza muito específico. Se você observasse as mulheres espartanas, que tinham direito inclusive à palavra, politicamente elas participavam, as espartanas participavam de jogos, participavam de esportes, competiam, e isso era muito diferente, por exemplo, de Atenas, onde elas sequer podiam participar ativamente através da fala de reuniões públicas, enquanto os homens ficavam lá exibindo seus corpos e tudo mais. Então, a mulher teve, já desde o início, uma apreciação diferenciada em relação ao quesito corpo. Posteriormente a isso, houve modificações na observância do físico feminino. Se você pegar, por exemplo, o que houve, na época da divulgação máxima do cristianismo. Eu digo divulgação máxima porque foi um período de trevas muito grande, era a época das cruzadas, e era uma época que qualquer forma de conhecimento que não era conhecimento que estava aceito nos index era considerado bruxaria. E há relatos de mulheres muito bonitas que foram queimadas, consideradas bruxas, exatamente porque elas encantavam com a beleza. Nota-se então que há um preconceito muito grande em relação à beleza da mulher. Depois disso, depois dessa castração em relação à beleza feminina, surge o iluminismo, mas percebam que não havia presença de algo que fizesse menção ao feminino, a não ser na evolução da moda, que surge então uma moda voltada para a mulher e começa-se a explorar isso, mais especificamente anos mais tarde, já no período da Revolução Francesa e também na época da Revolução Industrial. Isso começa a surgir e aí vamos dar um salto para uma época onde as mulheres começaram a apresentar físicos extremamente magros e o conceito da beleza, que antes era de uma mulher mais cheinha, agora apresentava uma característica de uma mulher magra. Magra era considerada elegante, magra era considerada inteligente, socialmente aceita, e as pessoas com sobrepeso sofriam verdadeiro preconceito. Ok. Com o desenvolvimento um pouco mais posterior ainda da sociedade, começa a surgir um levante em relação a isso, uma libertação da mulher. Na realidade ela se aprisionou mais ainda, porque uma libertação sem cunho filosófico, ir para uma praça, arrancar sutiã e queimar em praça pública, não representa nada. Isso mais tem a cara de um ato de vandalismo, assim, de rebeldia, do que de revolução no sentido de evoluir enquanto membro da sociedade. Mas surge, com uma expressão muito grande, um movimento feminista que nada fez pela mulher, a não ser criar uma dicotomia interna, dentro do sexo feminino, que as mulheres femininas, castas, que gostavam da casa, do cuidar da casa, gostavam de ter uma família, sofriam preconceito das ditas feministas. E as feministas
que gostavam da luta política, da luta pelo direito das igualdades, começavam a sofrer preconceito das que eram do lar, por assim dizer. Mesmo assim, isso abriu espaço para que, através de muita luta social, as mulheres adquirissem o direito de participar de jogos. E aí, a presença das mulheres nos Jogos Olímpicos fez um brilho especial, até mesmo para mostrar que na fragilidade há força e que há espaço onde há força para que haja a felicidade, a feminilidade. Surgem então esportes femininos com ênfase em várias modalidades e posteriormente chegaram aos esportes de força. Observou-se então que a mulher com o físico mais musculoso sofria preconceito. O tempo passou e mais para o final da década de 90 surge um afã pelas mulheres com o físico mais avantajado em termos musculares. As mulheres mais saradas começaram a ser valorizadas. Programas de televisão, não só no Brasil, mas em vários outros países, entendam, países latinos, na Europa não teve isso não, hoje tem isso lá, tá? Então aqui você via nos anos 90 a presença, né, de programas de auditório, e lá você tinha feiticeira, tiazinha, mais adiante surgem as paniquetes, que eram pessoas todas com físico muito bem trabalhado em termos musculares. Físicos avantajados, físicos com boa massa muscular, e começou a abrir um espaço de interesse para as meninas, e o Instagram foi o grande divulgador aos meus olhos e aos olhos das pessoas que têm acompanhado o corpo dentro desse cenário. O Instagram foi o grande divulgador dos físicos de porte atlético feminino. Muitos profissionais da área, e aqui eu faço uma ressalva, profissionais da área da educação física, profissionais com titulação máxima, doutores, pós-doc, não necessariamente carregam o conhecimento da área da prescrição do exercício. Entendam, há um exagero. Eu sou doutor. Então você fez o seu trabalho e tudo, tem a habilidade da busca científica e espera-se, que você tenha a maestria de enxergar que a ciência sempre está atrás do fenômeno. Porque houve cientistas e profissionais da área que criticaram fisiculturistas e afirmaram que eles treinavam errados. O que é uma coisa engraçada, né? Porque a ciência, até hoje, nós estamos em 2024, eu estou te falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, a ciência não tem o instrumental para coletar os dados referentes à hipertrofia, à perda de gordura, definição muscular, shape, frame, nada disso. Por não ter esses elementos, você não pode, de maneira alguma, mas de forma alguma, imaginar, supor, pressupor, fazer reflexões de que um atleta esteja treinando errado no que se refere à hipertrofia e à forma física, porque a ciência não tem esse instrumento ainda, isso nem é objeto de estudo ainda. Mesmo assim, houve um desenvolvimento muito grande do exercício resistido voltado para a estética, e algumas pessoas começaram a hipotetizar que musculação é musculação e não tem diferença. Nós não podemos aceitar quando uma pessoa da área de pesquisa imagina que o treinamento de mulheres e homens é o mesmo. Certa feita, eu estava divulgando um curso, já tinha essa coisa do Instagram e tal, eu estava aprendendo a usar isso e tinha uns stories. Eu fiz assim, e não se esqueçam, esse sábado tem o curso de musculação feminina. E aí, um grupo muito divertido que tinha no Instagram, nem sei se eles existem, o que foi feito desse pessoal, fizeram uma montagem entre o Jorlan, que é um amigo, e aquela take que eu tinha feito, né? Aí eu falava assim, musculação feminina, e aí o cara assim, o que é isso? Maconheiro, tá louco, tal. Porque naquela época era muito para a mente das pessoas aceitarem que sim, havia uma musculação que era feminina. Existia uma musculação onde os treinos de dorsais eram especiais.
Existe uma população onde o treino de glúteo é especial, onde o treino de coxas é especial, onde o treino de braço traz uma característica de foco no tríceps muito maior do que no bíceps. E os deltoides precisam ser muito bem trabalhados em detrimento do trapézio. Nada disso jamais foi falado para a musculação convencional dos homens, né? E das bodybuilders. Eu fui o primeiro a apontar isso com características pontuais. O treino deve ser assim, 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 assim. Talvez o primeiro do mundo, por assim dizer. Não que isso signifique alguma coisa para mim. Seria muito bom se eu tivesse ficado milionário, né? Mas, como todos sabem, não fiquei. Mas a ideia é que um conhecimento foi colocado à disposição de todos. Faço isso aqui no Instagram pensando nisso, em deixar para todos um legado de uma nova forma de enxergar a musculação. Onde sim, a musculação, apesar de ter coisas que são obrigatórias, que são básicas dentro dela, traz nuances e particularidades muito específicas. Dentro da musculação feminina, nós claro que temos que entender que a mulher precisa aumentar a força, é óbvio. Ela precisa de força, entretanto, por uma questão anatômica, alguns exercícios realmente favorecem mais a execução do que outros. Grande exemplo disso, os afundos. Quando a mulher faz afundos, ela tem sim uma pelve mais larga, o glúteo com uma área diferente, e ela tem vantagem para fazer isso. Quando você vê homens fazendo afundos, os dados eletromiográficos mostram claramente o uso do posterior de coxa muito maior do que de alguns outros músculos, comparando com mulher. Então, até para o treino de membros inferiores, não dá para falar assim, o treino de mulher é igual ao de homem. Isso não faz o menor sentido. Mas antes disso, antes de entrar especificamente então no treino da mulher, vamos falar sobre montagem de treino. Amigos, não é raro ver nas academias, e olha que eu ando, não é raro ver treinos aleatórios. A máquina que está disponível é a máquina que o personal trainer usa. Não é assim que se prescreve treinamento. A primeira variável intrínseca do treinamento é a escolha do exercício ou seleção do exercício. Por escolha do exercício, nós temos que entender assim, quais exercícios existem, por exemplo, de quadríceps? Tem agacho, leg, extensora, leg 90, hack, desses. Qual é o mais importante? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E não há o mais importante, tá? Acontece que há exercícios onde você ganha muita condição física. Por exemplo, se você compara uma cadeira extensora com um agachamento, é claro que o agachamento usa muito mais massa muscular. O agachamento trabalha muito mais controle do core, consciência corporal. Tecnicamente, ele exige muito mais da mulher, que eu estou falando de mulher, tá? Então, exige muito mais de quem executa e, por isso, ele é preferível à cadeira extensora. Ninguém disse que a cadeira extensora não é boa. Nós estamos dizendo que na hora de fazer uma escolha de exercício e pesar o benefício do exercício, o agachamento realmente leva uma vantagem bastante interessante. Porém, se nós estivermos falando de uma modelo, de uma atleta, de uma modelo fitness que precisa de um quadríceps avantajado, que ela já tem um pouco de tempo de treino, já é lá uma intermediária, tem uns 5 anos de treino consistente, com dieta e tudo mais, e observa-se que o quadríceps precisa de atenção, observa o treino dela. Não, Haddad, mas ela agacha. Todo mundo fala que agachamento é bom pra caramba. Sim, todo exercício é bom e o agacho também é bom. No físico dela, o agacho não está representando grandes coisas para o quadríceps. Pode estar dando uma força tremenda. Vamos incrementar a cadeira extensora porque é um exercício de quadríceps, específico de quadríceps, isolado, como todo mundo gosta de falar. Então, quando pensar em escolha do exercício, você vai escolher básico e vai escolher o isolado. Isso, gente, para com essa conversa que só o agachamento, isso não existe. Isso não existe.
Se isso fosse verdade, então só o desenvolvimento daria ombros. Eu nunca pude observar, nem na literatura, nem no meio dos atletas, pessoas que fizessem isso. Não faz o menor sentido. Mas o contrário há. Existem pessoas que treinaram durante muitos anos, têm uma base de força muito boa e não fazem mais aquele básico. Então, reza a lenda, não posso dizer se isso é verdade, particularmente eu acredito nisso, por não ter visto vídeos, nem fotos, nem nada, do Dorian Yates, atleta britânico, foi o que trouxe o conceito do freak, do mass monster. Particularmente eu nunca vi Dorian Yates fazendo grandes agachamentos. Já vi ele lá com a barra nas costas fazendo lá alguma coisa, mais parecia que estava se aquecendo do que treinando. Lee Haney, o Mr. Olympia mais carismático que houve, na minha opinião, o melhor posador daquela época toda. Lee Haney agachava, mas não tinha aquelas cargas absurdas. Ele não era um basista agachando, o leg press dele era impressionante. E tantos outros, tantos outros. Entendam. Quando você pensa em escolha do exercício, então escolhemos o básico, escolhemos o específico. A segunda variável intrínseca do treino, amigos, é a ordem dos exercícios. Se te falta força, o básico vem primeiro. Se não te falta a força, o específico para você vem primeiro. Ô Eduardo, o que é específico para mim? Querido, se você precisa de um quadríceps e você já está treinando há 5, 7 anos, você já fez os básicos. O seu específico certamente é um exercício de quadríceps, é uma cadeira extensora. Isso é meio lógico, tá? Se você faz agachamentos, se você faz afundos e o seu glúteo é ok e precisa virar um bom glúteo, volumoso glúteo, penso que você precisa romper algumas barreiras e acrescentar exercícios isolados. O que eu falei? Acrescentar. Jamais vai largar o que é básico. É que isso não faz sentido nenhum. Né? Corre, inclusive, o risco de você perder força. Além de ficar bem chato o treino. Imagina um treino inteiro feito com polias, né? Com cadeiras abdutoras. Fica meio inviável, né? Assim, impraticável, na verdade. Haja tendões. Bom, seleção do exercício, escolha do exercício, ok. Só depois disso é que entra número de séries, número de repetições, intervalo de recuperação e o ritmo de execução, além da amplitude. Séries e repetições. Amigos, a literatura aponta isso, treinadores já perceberam isso, as atletas também já perceberam isso. Acredita-se, e é só crença mesmo, tá? Acredita-se que mulheres respondem melhor com séries maiores, mais do que 10 repetições, 12, 15 repetições. Por que parece que isso é verdade? Por que eu digo que parece ser verdade? Parece que todo mundo percebeu isso, mas não houve um critério científico. Você fala assim, mas tem pesquisa científica? Tem artigos que mostram isso, mas vocês precisam entender, quando falarmos em ciência, vocês precisam entender que na ciência, qualquer coisa que você diga só é verdade até sair o próximo artigo. Porque o instrumento de coleta de dados, ele vai evoluindo, ele vai melhorando e conforme ele melhora, a capacidade sua de enxergar o que antes não era visível expande e agora você vê o que para você era invisível. Entende? Não, esse exercício não pega no meu quadríceps. E aí muitas pessoas usaram a mente coletiva de achar que o exercício não funcionava para o quadríceps. Surge a eletromiografia. E aí você olha que o quadríceps está trabalhando, inclusive muito bem. Então não é que não sentir o exercício, não pegar, significa que ele não está ativo, que as fibras não estejam contraindo, que você não está ganhando força. Pode significar outras coisas. Uma coisa certamente significa, você não consegue ficar isquêmico, que é um fator, né? Um dos fatores da hipertrofia é a isquemia. Estamos caminhando juntos? Vocês estão conseguindo acompanhar? Pois é. E aí sim, número de séries e de repetições, então, acreditamos hoje que as mulheres respondem melhor
com cargas desafiadoras, porém séries mais longas. E eu considero uma série acima de 8 gigantesca. 10 repetições, o pessoal fala assim, ai que bom que ele pediu só 10. Não, porque você faz isso aí. Isso que você faz chama, né, terapia com pesos, reabilitação, fisioterapia, musculação, pede séries próximas do máximo. E 10 repetições não é brincadeira. 15 então, pelo amor de Deus, né? Mas parece que as mulheres respondem melhor, tá? Com relação à amplitude, amigos, em tese, as maiores amplitudes promovem maiores hipertrofias. Maior hipertrofia, desculpa. Mas presta atenção numa coisa. Ai, a amplitude tem que ser máxima, porque aí rasga a fibra e tal. Entendi. Alguns exercícios, nem todo mundo consegue colocar uma amplitude máxima. Imagina você fazer desenvolvimento por trás do pescoço. E aqui eu não quero mente coletiva, gente, pelo amor de Deus. Nem vem, esse exercício não é contraindicado. Não, você que é contraindicado de participar de uma discussão que eu estou propondo aqui. Se pensa assim. Desenvolvimento por trás do pescoço. Excelente exercício para quem pode fazer, mas precisa usar a amplitude máxima num exercício que para o ombro é desafiador? É só uma pergunta, ela não tem resposta, só estou provocando. Entende? Algumas pessoas não conseguem fazer agachamento completo, tá? Não é impossível. Eu digo que não conseguem porque não compensa se empenhar tanto para uma coisa cuja qual você não vê clareza. Eu vejo um monte de atletas monster mass, gigantesco, totalmente freak, fazendo agachamentos, meio agachamento. Leg press deles, olha, o joelho tá dando 90 graus. Também a barriga do cara é desse tamanho, é distendida, né? Para chegar naquele tamanho, ele não ia ficar com a cintura fininha fácil. Alguns conseguem. E aí você vê que a coxa gigantesca já encosta no abdômen dele e tá tudo bem. Cresce do mesmo jeito. Percebam que tem muito senso comum, muita mente coletiva, falando de coisas que você olha e fala assim, por que vocês estão aprisionados nisso aí? Né? Aquilo que te aprisiona não deixa você expandir a tua cabeça. Se você observar, por exemplo, se agachamento fosse tão tudo isso que falam para o glúteo, Tom Platz teria um glúteo maravilhoso e não tinha. Percebe assim que não faz muito sentido? Pode vender, né? Pode vender e-book para lá e para cá e tal, mas assim, nada disso me convence. E eu gostaria que não convencesse vocês também, né? As pessoas já têm problemas demais sem as pessoas quererem causar confusão, querendo vendas. Eu digo às pessoas, a pessoa está lá na academia, que quer ficar com um físico bonito, que vai se sentir melhor ao lado do marido, se ela tiver com um físico bonito, ela vai se sentir mais confiante, vai melhorar a autoestima, até os problemas dentro de casa vão melhorar. E chega alguém inventando um monte de moda, sabe? Assim, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Quantas séries precisa ser feito? Eu gostava demais dos anos 80 e 90, porque ninguém perguntava isso assim, ficava, sabe, com chatice. Eu falava assim, quantas séries? Faz umas 4, até dar um pump. E todo mundo sabia, porque valorizava uma coisa importante na musculação. O que você está sentindo ao fazer? Eu lembro do professor Paulo Gentil, que ele brincava, né? Ele fazia piada, ele tem um humor, né? Ele fazia uma piada, falava assim, agora o músculo tem sentimento, né? E não, mas o músculo não importa, importa é a pessoa perceber a hiperemia, né? Perceber o pump da musculatura. E se ele insistir ao fazer esse número alto de séries, ele vai tentar isso umas 2 ou 3 vezes e vai desistir, porque ele vai perceber uma coisa. Se tiver alguém das antigas aí assistindo, percebam. Ele fez a primeira série, sai ok, dá meio que dói lá e tudo. Eu falo assim que a primeira série pode estar no último exercício. A primeira ainda é o aquecimento daquele exercício. A segunda vai bem. A terceira já foi aquele pump. A quarta, dali pra frente, começa a ter um desvio cardiovascular. Ele vai perdendo o pump. Aquece tanto, o exercício fica tão árduo, tão difícil, que começa de novo a ficar flat. O sangue está voltando de volta para o tronco.
Todo mundo já vivenciou isso, todo mundo que treina sério, né? Ficar balançando o peso para lá e para cá, você faz 10 séries fácil. Esses dias alguém estava comentando, não sei se foi numa live ou se eu estava presente, minha cabeça já não ajuda muito, mas a pessoa comentava assim que fazia o German Volume Training, o GVT, que são 10 de 10. Eu falei, faz, tem coragem de ficar em pé, que guindar, que caniço, tá querendo se comparar com guindaste, 10 de 10 não faz. Aí eu fui ver as 10, as 10 dava para fazer 25 fácil. Não sabe nem treinar, tá querendo usar métodos de treinamento, filho, faz uma série, de verdade, para o tio ver. Aí você fez uma série, agora nós podemos pensar em quantas, tudo bem? A velocidade de execução, todas. Velocidade de execução só é algo que se discute de verdade quando você treina força e quando você treina potência. Força, você precisa de cadência ritmada. Entre aspas, desce em 2 para 1, sobe em 2. Na prática você vê que não é isso que acontece. Potência, sempre é explosivo. Potência, sempre é explosivo. Hipertrofia, tudo. Devagar, rápido, com isometria, parando no final da concêntrica, parando no final da excêntrica. Princípio da confusão muscular. Use todas as armas que você tem para golpear pesadamente esse músculo. Fica aí bitolado. É a carga que faz hipertrofiar. Não, é o número de séries que faz hipertrofiar. Não, é a repetição, é a amplitude. Filho, use tudo. Mas usa com inteligência. Certa feita o menino colocou lá tadinho, um agachamento, não pode falar que aquilo era um agachamento, era uma tentativa de suicídio, mal executado. A barra nas costas, o bicho todo torto, aquele negócio de doido, querendo ir lá no fundo. Eu falei, oi, aqui ó, ou você coloca amplitude, ou você coloca peso. Colocar os dois, amplitude e pesado, só daqui a alguns anos de trabalho. Olha aqui, amigos. Você misturar as variáveis do treinamento e sair bem sucedido em todas é coisa de gente que tem uma vivência de treino. Número de repetições, cruza com o peso. Peso alto, repetições baixas. Número de repetições cruza com o peso. Peso baixo, repetições altas. Eu faço série de 8, eu faço série de 12, com esse peso que está aí, vê quantas você faz. Se ele fizer a série como deve ser feita, ele vai descobrir quantas repetições na primeira tentativa dele, simplesmente vai lá e faça. Tudo bem. Agora, em se tratando do físico das mulheres, especificamente o físico das mulheres, gente, presta atenção. Basicamente, você tem puxadas e remadas para o treino de costas, você tem o supino reto e inclinado para o treino de peito, e você tem os agachamentos, os leg presses, a extensora e as flexoras para o treino de membros inferiores. Basicamente, tem muito mais, né? Mulheres fazem remada? Óbvio que as mulheres fazem remada. Mas presta bastante atenção, porque isso é uma coisa que eu vou falar muito no curso do dia 28 de setembro. Tem mulheres que têm a cintura escapular mais larga, mulheres que têm a cintura escapular mais estreita. Uma mulher que tem ombros largos, ao fazer remada, o tronco fica levemente inclinado para a frente, mas é uma flexão de quadril, não é de coluna. Coluna não flexiona, jamais. Levemente inclinado para frente, de maneira tal que quando ela remar, seja impossível ela fazer isso. Haja trapézio. Ela já tem ombros largos. Você ainda vai e coloca um trapézio gigantesco nela. Não faz o menor sentido. A mulher tem ombros largos e você coloca puxadas. Isso vai criar uma estética de uma cintura mais fina que vai tornar o físico dela muito apreciável. Entretanto, você precisa observar o tamanho dos vastos laterais. Se ela não tem vasto lateral apreciável, o ombro largo vai modificar o frame dela. Por mais que o shape dela fique bonito,
Quando você olhar o frame, o enquadramento do físico dela, tem uma coisa que vai ferir seus olhos. Ela vai estar grande em cima e estreita embaixo. Precisa aumentar o vasto lateral. Hoje, com os instrumentos que nós temos, nós sabemos que você consegue, por exemplo, fazendo step up, usar muito vasto lateral. Muito. Nós sabemos que você consegue no leg 90, numa posição de sapinha, usar muito o seu vasto medial junto com o semitendino e o semimembranáceo. É só ir lá e fazer, gente. Ah, você tem um artigo que mostra isso? Não, você quer artigo, você vai lá na biblioteca. Aqui, nós estamos numa live falando de coisas para resolver problemas práticos de pessoas que estão interessadas em melhorar o treino ou atender melhor os alunos. Então, eu preciso melhorar o shape da pessoa. Você vai bombardear os músculos. Eu preciso melhorar o frame da pessoa. Alguns músculos vão deixar de ser bombardeados para que outros possam sobressair e melhorar proporções, deixar um físico mais harmônico. A harmonia é muito importante dentro do quesito estético, porque a harmonia é estética e a estética vem da harmonia. Adianta eu ter um tríceps parecendo um pneu de caminhão e o bíceps parece uma cana? Não faz o menor sentido. No físico da mulher, mesma linha de raciocínio. Tudo bem? Saindo de costas e indo um pouco para peitorais. Qual parte do peitoral da mulher vocês observam? Amigos, a porção superior e esse ladinho aqui, ó, a parte abdominal do peitoral maior, onde tem um gordinho ali. Aqui, todas as posições de banco inclinado são muito boas. E todos os crucifixos são muito bons. Vai, Haddad, mulher não vai fazer supino reto? Claro que vai. Lógico que vai. Enquanto ela não tem força, é o que ela tem que fazer. Flying reto, supino reto, sem problemas. O que não vale, amigos, é você montar um treino de peito de mulher parecido com um treino de homem. 3, 4 séries de supino reto, 3, 4 séries de supino inclinado, 3, 4 séries de crucifixo assim, crucifixo assado, vai para crossover. Qual é a lógica disso? Colocar o peitoral dela igual ao do Arnold? Não vai ficar. E se ficar, você não vai ver, porque a mama está na frente, você não enxerga nada. Então, dá para fazer o trabalho do físico dela usando muito menos. No curso, na hora da prática, eu mostro como é que você vai fazer isso de uma maneira que seja legal. Costas são muito bem trabalhadas. Peito, Thiago Luciano, _ personal. E tem muitos que ainda dizem que o treino de peito de homem e de mulher é o mesmo. É porque ele está considerando o homem ele. E aí ele vai lá e faz lá um flying com 5 quilos e acha que treinou peito. Aí a mulher dele faz também, ele fala, viu, é igual o treino. Quando vocês falarem que homem treina peito igual a mulher, defina homem, não defina mulher não. Luzivan, mulheres com quadríceps dominante. Ah, sim, isso é uma realidade. Falamos um pouco de costas, aliás, bastante de costas, falamos um pouco do peito e o quadríceps dominante. Aquelas meninas que você olha de frente e fala, nossa, que quadríceps grande. Vira de lado e você fala, opa, cadê o posterior? Né? Olha por trás e você vê que tem um espaço entre as coxas. O adutor magno também não está respondendo. Semitendíneo, semimembranáceo também não está respondendo. É motivo de atenção. Oi, professor, boa noite. Uma aluna já chegou para mim com costas bem largas e ombros saltando. Dependendo do contexto todo do físico, não é ruim, né? Precisa ver como é que está o resto, né? Ítalo Samuel, boa noite, mestre. Semana que vem estarei aí no seu curso aqui em Patos. Ai, que legal, isso mesmo. Semana que vem tem Patos de Minas. Vamos falar sobre montagem de treinamento lá. Isso aí. Amigos, como é que você pode resolver uma desproporção, uma desarmonia entre o conjunto anterior de coxa e posterior de coxa? O primeiro passo é você, antes de ir lá e dividir o treino em anterior e posterior e tudo, você poderia valorizar o volume de treino. Colocou lá 1, 2 para o quadríceps, o restante do treino inteiro para isquiotibiais. Dá muito certo. Você fez lá, por exemplo, apenas exemplo, eu não quero travar a mente de ninguém aqui, não quero que vocês fiquem presos no que eu falei, não. Por exemplo apenas. A pessoa foi lá, fez a cadeira extensora de aquecimento e treinou a extensora, umas 2 séries valendo a extensora, arrebentando, ou mais séries valendo. E aí entrou num exercício do tipo leg 45. Ela foi lá e fez um leg 45 muito bom,
começou leve porque ela se aqueceu na extensora, mas o quadril ainda estava travado, a parte baixa do glúteo, posterior de coxa, começou leve e foi até um leg press muito bom. E fez lá 4, 5 séries de 12 bem feitas de leg 45. A perna dela tá pronta, ela faz assim, agora eu vou agachar. E ela entrou com agachamento. Será que o posterior dela responde com esse exercício? Ramon, saudade de você. Mestre, estou com dificuldade em desenvolver os vastos, medial ou lateral, querido? De uma aluna. Ela tem mobilidade, flexibilidade, glúteo forte, desenvolvido. Já tentei várias divisões, volume, intensidade, amplitudes. Você precisa encontrar o exercício que ela sente mais isquemia. Geralmente o búlgaro e o step up fazem isso no vasto lateral, se for esse o caso, e comece a evoluir a partir do que ela te der como resposta. Tudo bem? A outra coisa é ver se realmente... lateral, né? Então é isso mesmo. A outra coisa é ver se ela realmente precisa, porque é uma questão de harmonia. É colocá-la na pose e ver se de fato o vasto está faltando, tá? Então, ela fez esses exercícios, aí você termina fazendo flexora. Você fala, poxa, mas fez um monte de exercício de coxa e depois fez só flexora? Se nós trocarmos, pode ser que dê certo. Colocasse lá, dá um tempo dessa cadeira extensora, fez o leg, fez o agachamento, e aí vai, flexora deitada, leg 90, stiff, sim, excelente. Dá muito certo isso, tá? Não respondeu ainda, eu estou observando aqui, tem 6 meses que estamos trabalhando desse jeito. 6 meses é até muito, tá? For uma pessoa que a dieta está toda certinha, 2, 3 meses, você consegue observar um excelente trabalho. Eu observo nas pessoas que treinam comigo logo no primeiro mês. Se por acaso você não viu resposta, veja se você não está sendo crítico demais também, tá? Às vezes você quer que a pessoa saia uma bola atrás da coxa dela no primeiro mês, primeiros 2 meses. Não vai acontecer. São muitos meses de trabalho. Mas vamos lá, não deu resposta não. Eu fiz, coloquei mais exercício de posterior e tal, não vi nada. Eu intensifiquei, coloquei métodos, usei mais carga, ela está bem forte, mas eu não vi melhora. Divide o treino então. Eu gosto muito de começar o trabalho pelo posterior de coxa. Acho extremamente produtivo para pessoas fortes, tá? Gente que já é forte. Não vai pegar uma menina lá que quase morre para fazer um leg press com 30, 40 quilos de cada lado e achar que isso aí vai significar alguma coisa. Usar método de treinamento em quem ainda precisa ganhar força, gente, é queimar a vela boa com defunto ruim, né? Não dá certo, isso aí é perda de tempo. Falando de gente forte, que você olha e fala, puxa, a mulher levanta peso pra caramba, a mulher come direitinho e tal. Loma.fit.mtb. Tenho dificuldades em desenvolver quadríceps e meus posteriores são bem desenvolvidos. Quando alguém descreve isso pra mim, vem logo um físico na minha cabeça, assim, que é menos glúteo, muito posterior de coxa e a parte distal do quadríceps fraca. Isso é a gente enfatizar o trabalho de quadríceps. É usar o hack, é usar a cadeira extensora, é fazer os trabalhos que são dignos do quadríceps mesmo. Não significa parar de fazer os outros, entende? Então o glúteo também é pequenininho, né? Não deixa faltar o búlgaro no trabalho, então o recuo vai dar muito certo. Então entendo, amigos, as pessoas têm dificuldade no que se refere ao treino de mulher, têm dificuldade em avaliar o físico, têm dificuldade em tomar decisões a partir do que foi avaliado, então avalia mal, não consegue identificar o que está errado, sabe que tem uma coisa errada, tem um negócio aí que não está muito bom e tomam decisões erradas, porque olha o físico, não entende, identifica a coisa errada, toma a decisão errada antes da hora. Imagina, eu vou separar logo a coxa de uma vez e tal, e não sei o que. Se você vê uma moça lá na academia, ela treina pesado, você olha as cargas e fala, nó, peso pra caramba. E a resposta dela é ok apenas. Nesse caso, às vezes compensa você já separar o trabalho anterior, faz ele num treinamento, ou posterior dias depois. Porque se você pega uma menina que fez um agachamento, muito bom. Um hack, muito bom. Leg press pesado, vai pro posterior de coxa e ainda tem que fazer o stiff bem feito demais, terra bem feito. Nossa, haja costas. Haja costas. E aí,
maior evidência de que talvez eu esteja falando uma verdade absoluta para vocês é vocês observarem as moças que estão apresentando um físico desenvolvido, tá? Mas elas andando, nitidamente você vê que o quadrado lombar, o ilho-psoas estão com a sua função comprometida, pode até estarem espasmados, que elas andam e não rebola. Ah, Dati, que é músculo demais. Não, já vi mulheres extremamente volumosas de músculo que rebolava muito mais. Então, o requebrar da pelve se perdeu, muita tensão no glúteo médio, não anda direito, porque o glúteo médio é duro demais, então ela não rebola, porque não faz o movimento de inclinação da pelve. Quadrado lombar completamente bloqueado. Por quê? Porque colocou tudo no mesmo dia. Ou fez desculpa que é a palavra que eu vou usar, gente, é uma jegueira. As pessoas têm mania de levar o pé da letra e fazem isso no ambiente onde não pode. Haddad, o que você acha de fazer o quadríceps num dia e o posterior num outro? As pessoas entendem que é no outro exatamente. Está errado se você pensa assim. E está errado mesmo. Você deveria sair da sala de musculação. Você até agora entendeu tudo errado. Tem doutores que estão nesse barquinho aí que vão conduzir para fora da sala. Mas enfim, as pessoas precisam de fato de estimular aquele músculo que hoje apresenta uma necessidade de ser mais estimulado com estímulos que fazem sentido. Se uma menina, vamos pegar como exemplo aí o que foi falado, né? Eu tenho muito posterior de coxa e não tenho quadríceps. Poxa, qual é a lógica de você ir lá e arrebentá-la no leg press e pôr carga e vamos que vamos? Você fez o beabá do quadríceps com essa pessoa? A execução do quadríceps na cadeira extensora está certinha? Patela dela cumpre direito o movimento? Tudo está funcionando direito? Quando ela agacha, você consegue, ao entrevistá-la, ver se ela sente a isquemia do quadríceps ao fazer o exercício? Que talvez seja muito mais fácil reduzir a carga, fazer um trabalho todo educativo, de trabalho sensório e motor, de sinestesia, para esperar um pouco essa pessoa ganhar capacidade de recrutar esses músculos. Ah, Haddad, mas a capacidade vem do peso. Quanto mais peso eu ponho, mais unidades motoras eu consigo recrutar, porque eu vi um artigo, porque eu li o artigo, porque eu li o artigo. Lendo seu artigo. Vai fundo. Vai fundo. É a mesma coisa que tentar ensinar uma pessoa a socar e no mesmo dia falar para ele bater forte. Vai dar errado. Mesmo raciocínio. Treine leve durante várias semanas para você aprender a fazer o exercício cujo qual você não usa o músculo do jeito que precisa. Entende isso? Alguns músculos, e isso é a última das observações, alguns músculos, de fato, você não tem nem mionúcleo suficiente para ele hipertrofiar e você não tem habilidade neuromotora para fazê-lo hipertrofiar. Você não sabe usar o músculo. Apenas neste cenário. Soninha S. Carvalho, tenho prontidão de ombros? Frouxidão deve ser, né, Soninha S. Carvalho? De ombros. Qual o melhor exercício para melhorar essa postura? Protusão. Escreve aí de novo que eu estou achando que, se for protusão, você precisa melhorar o serrátil anterior para ele fazer a rotação da sua escápula, melhorar a ação do trapézio e dos seus romboides para a sua escápula se aproximar das costelas, se for protusão. Tá? Tiago Luciano Personal. Tem doutor enfatizando que hipertrofia é 3 de 10 e definição é 3 de 15. Faz sentido para você? Faz. Ele é doutor, por isso que ele fala uma idiotice dessa. Se ele fosse um praticante, um estudioso da área da musculação, uma pessoa séria, às vezes ele está querendo vender e-book, você não sabe. Protusão, ah sim, Soninha, e isso mesmo. Aí sim, neste cenário é melhor você trabalhar o seu serrátil anterior e ele vai trazer a sua escápula mais para frente, a parte baixa da escápula mais para frente e próxima à sua costela. Trabalhar os seus romboides, então remadas, né? E o final do desenvolvimento aqui em cima, senão você vai ficar com um trapézio muito grande. Eu não estou vendo o seu físico, ok, Soninha? Nós estamos apenas
falando de cinesiologia no nível mais básico. Você vai fazer então essa rotação da escápula, acionando o seu serrátil anterior, melhorando a ação dos seus romboides. Funciona muito bem. Aproveite, alonga o peitoral, alonga o bíceps, principalmente a cabeça curta, faça exercícios de alongamento. Não caia no conceito de ficar fazendo pec deck invertido que vai melhorar, porque não melhora, não tem nada a ver. Mari Underline de Paula, tem os trapézios muito fortes e grandes. Dá um tempo das remadas, Mari. Vai fazer puxada, tá? Puxada principalmente com a mão supinada, para você usar mais os dorsais e a cabeça longa do tríceps e menos o trapézio, tá bom? Vai dar muito certo. Thiago, pior que a grande parte do público discordou dele e ele disse que todos estavam errados. Tá tudo, até agora tudo que você está falando, Thiago, tá batendo, tá? Amigos, informações não são conhecimento. Informações são dados que são passados para você. Muitas pessoas entendem que o acúmulo de dados faz um grande profissional. Os dados precisam ser decantados dentro de você. Você tem que trabalhar esses dados, tem que ver qual a razão que está nesses dados, observar isso em pessoas, observar os que já fazem e observar os que vão começar a fazer. E a partir daí, essas informações se tornam conhecimento. E carregar conhecimento é responsabilidade. Você faz isso para o bem daquela pessoa que vai treinar. Você não faz isso pensando no seu ego e ficar falando coisas que nitidamente está errado. Mas quem sou eu para falar uma coisa desse sentido? Tudo bem? Bom, esses são apanhados gerais que vão ajudar todos vocês a enxergar o físico da mulher sob uma perspectiva melhor. E talvez você pare de ficar passando tanta rosca direta para as meninas, rosca martelo para as meninas com halteres de 3 quilinhos. Ela podia estar fazendo pull down, podia estar fazendo um monte de outros exercícios, né? Fernando Coach, muitas hipóteses que precisam ser analisadas, né, mestre? Você falou um negócio interessante, né? Hipóteses são ideias que precisam ser testadas. Aí elas viram teses. E é isso mesmo. É isso mesmo, meus amigos. Eu espero ter ilustrado para vocês o treinamento feminino, para que vocês possam enxergar o treinamento feminino com uma cara melhor. Agora eu quero conversar com vocês sobre drogas, porque a menina, ela vai no médico falando que quer melhorar o físico dela e ele pede um exame de testosterona. E claro, a testosterona dela vai dar baixa. Vai dar baixa porque ela usa anticoncepcional. Vai dar baixa porque ela dorme pouco, porque ela trabalha muito, porque ela treina com pouca carga, ela treina demais, talvez. E aí nós temos um cenário de uma pessoa com um nível de cortisol elevadíssimo, um nível de testosterona muito baixa. Surge aqui grande obstáculo à evolução da pessoa, que é fixar a saúde da pessoa num ponto. Ah, sua vitamina D. Ah, sua testosterona. Ah, não. Olha um contexto, como é que essa pessoa está. A testosterona deu baixa e você tem uma mulher desanimada, com problemas de sono, com falta de vontade para treinar, com dificuldade de concentração. Não, realmente pode ser um indicativo. Agora a pessoa não tem sinal clínico nenhum. E você vai mexer numa coisa dessas. Bem, ao mexer, eles vão lá e prescrevem para você um fármaco numa dose que não fica claro qual é o objetivo. Vou explicar. Se a pessoa vai e coloca um chip de testosterona ou um gel de testosterona para melhorar a testosterona, faz sentido. Quando a pessoa vai e faz um gel de gestrinona ou coloca um chip de gestrinona, eu olho e falo assim, por que você fez isso? Qual? Laxosterona é hormônio de bicho, é hormônio de mosquito. Né? O seu corpo acha que é hormônio. Mas olha, se você vai tomar uma coisa que não é o hormônio, mas é algo sintético, toma oxandrolona. Faz muito mais sentido. Aliás, a laxosterona não é de mosquito, eu acho que é da planta. É um sintético. E se você olhar na bula da laxosterona, não está clara a minha vida. Tomasse algo que tem 150 mil artigos publicados sobre isso, todo mundo sabe o que é, a minha vida também sabe,
sabe como é que é a eliminação dela, conhece a passagem hepática, sabe tudo. Por que tomar uma coisa que está sendo falada num congresso de gente que está querendo ganhar dinheiro e não está nem um pouco preocupado com a saúde do consumidor final? E eles falam assim, não, oxandrolona dá muito efeito colateral, queda de cabelo, espessamento da voz. Você já viu aquelas fisiculturistas que tinha antigamente? Você já viu quanto elas tomavam nesse antigamente que você está falando? Porque uma coisa é a pessoa tomar 3, 5, 10 miligramas. Outra coisa é a pessoa tomar 50, 70 miligramas. Isso é um grande problema. Mas veja só, eu vou colocar um hormônio que é androgênico, a gestrinona, ela é androgênica, tá? Ela é um contraceptivo por excelência. É um homão de cabelo comprido agora, né? Então assim, eu vou colocar uma gestrinona por causa dos efeitos colaterais dela. Qual que é o efeito colateral dela? Tirar a gordura e aumentar a massa muscular. Vai tomar esse esteroide logo de uma vez? Mais tranquilo de você saber os efeitos colaterais dele. Mulher, tem muito pouca droga que ela usa, né? Ela usa sempre Primobolan, né? Que é a metenolona, sempre. Se for via oral, lembrem-se que a meia vida é de 3 horas, então ela vai tomar 2, 3 vezes ao dia e daria uma quantidade um pouquinho maior porque a meia vida é mais curta. Se for depósito de óleo injetável, a metenolona, ela vai atingir ali 25, 50 miligramas por semana, porque ela vai entrando mais devagar na circulação, tem uma meia vida mais longa também. Metenolona. A oxandrolona bem dá certo, mas lembrem-se, oxandrolona é um 17 alquilado. Os 17 alquilados são elaborados, desenvolvidos para tornar a molécula mais resistente a ações enzimáticas do seu sangue. Por quê? Porque senão ela ia se converter em hormônio feminino e atrapalharia mais ainda a vida da menina, porque ia colocar mais estrogênio dentro dela do que já tem. Então, eles criaram uma modificação no carbono de número 17, tornou a molécula bem mais interessante, mais resistente à ação enzimática e não convertendo para dihidrotestosterona, então muito menos androgênica. Não converte em estradiol, não sofre a ação da aromatase, né? Show. Agora, desculpa, sofre a ação da aromatase, não sofre a ação da 5-alfa-redutase. Então, faz sentido. Fernando Coach, ostarina 15mg, funciona bem para mulheres? Funciona. Só precisa ver se é ostarina, né, Fernando? Eu estava dando um curso uma vez, não sei se vocês sabem, eu fui o primeiro do Brasil a dar cursos sobre esteroides em 2014. E naquela época eu já falava que ia chegar no mundo, no Brasil também, os SARMs. E aí em 2019, 2020, sei lá, tô dando um curso e um médico amigo falou assim, Haddad, chegou uma paciente lá com hipertrofia de clitóris, barba, cheia de efeito colateral, tomando SARM. Falei, qual SARM? Ele, ostarina. Falei, não tinha ostarina lá dentro. Eles colocam Dianabol, né? É barato perto da ostarina. Colocam propionato também, ou estano dentro da cápsula. Eu falo que vendeu cardarina para menina, na verdade tinha estanozolol dentro da cápsula. E aí a pessoa fica com um aspecto mais seco, mais agressivo, e aí acha que é a ostarina que está fazendo aquilo, o fígado está desse tamanho, sai pelo, cai cabelo da menina, porque não é o SARM que ela está usando. Maldade, exatamente, isso é uma covardia, uma covardia. Mas traficantes são assim, eles fazem exatamente isso. Então veja o que a pessoa está tomando, né? Falávamos sobre a metenolona, né, a Primobolan, falávamos sobre a oxandrolona e a segurança dela também, de acordo com a minha vida, claro. Falávamos sobre a gestrinona. Combinar a gestrinona, que é androgênica, com uma testosterona time release no chip da beleza, é pelo menos mais do mesmo. Não fez o menor sentido. Vou falar uma coisa para vocês agora, se vocês me permitem, uma opinião pessoal. É o Eduardo que acha isso, tá? A classe médica vai se envergonhar muito ainda, num futuro muito próximo, de afirmarem as bobagens que eles estão afirmando. São bobagens, na verdade, né? E são bobagens influenciadas pela futilidade, né? Até o nome é um nome fútil e efêmero, né? O chip da beleza. A ideia é clara, né? E vem com um luminoso em cima, assim, ó, eu quero pegar pessoas com problemas de autoestima,
Chip da beleza. Nossa, eu sou feia, eu coloco mais negócio. É isso o raciocínio. Mesma maldade é feita quando você observa a turma do Ozempic, que é uma covardia o que eles fazem com as pessoas que têm sobrepeso sem apresentar quadros de diabetes, pré-diabetes. Que vai lá e convence uma pessoa preguiçosa a tomar Ozempic. Você fala, mas por que você fez isso? Por que você não mandou essa pessoa procurar um psicólogo, um treinador de verdade, que seja um coach, para ajudar essa pessoa a romper essa inércia? Sabe, amigos, no caso da musculação, provavelmente mais do que em qualquer outro lugar do planeta Terra, aqui é a terra da meritocracia, tá? Existem pessoas espertas que ficam ricas? Existe. Tem gente desonesta que fica rica? Tem demais. Tem pessoas que fazem aquele livro lá, O Desejo, e ficam ricas? Deve ter. Mas tem gente que faz qualquer dessas coisas na sala de musculação e obtém resultados? Não. A musculação é a terra da meritocracia. Tiago, todo nutrólogo da minha cidade passa Ozempic para quem está acima do peso. Recebi relatos de muitas pessoas. Sim, isso é uma coisa que se reproduz, pelo menos no Brasil como um todo. Ozempic é um fármaco importante para reduzir glicemia? Opa, foi feito para isso, né? Para GLP-1, sim, foi feito para isso. Vai funcionar para a pessoa perder peso por agora? Pode funcionar, pode funcionar. Eu já vi gente tomar Ozempic e não acontecer nada de bom assim, você fala, não melhorou nada. Mas uma coisa precisa ficar clara. Você não muda o físico de uma pessoa se você não mudar a mentalidade dessa pessoa. Você não é capaz de mudar o físico de uma pessoa. A pessoa não é capaz de mudar o físico dela se a mentalidade não foi transformada. Isso aí o Pilates já falava disso, Joseph Pilates já falava disso. A primeira coisa que é transformada é a mente. Enquanto a pessoa achar que ir para a academia é um esforço tremendo que ele faz, tem pessoal que chega aqui de manhã, nossa, a gente olha assim, a pessoa arrastando para ir para a academia e se comporta desse jeito. E eu tenho outros que percebem a dificuldade que é, fazem piada, falam, uma hora dessa e tal, já pensou? Mas treinam como leões. Falam, nossa, ele reconhece a dificuldade que ele está passando ele está se debatendo com o hábito anterior. Ainda vai fazer parte dele naturalmente, mas ele busca isso para ele. Agora, uma pessoa que tem aversão a isso e está se submetendo e vem para a academia e fala assim, eu vim no poder do ódio. O teu subconsciente nem sabe que você falou isso brincando. Para você, para o seu eu, você falou, sério, estou aqui no poder do ódio e amanhã vai ser igualzinho. Se a pessoa falasse, eu estou aqui porque eu busco a minha melhor versão e eu vou encontrar, mudou tudo já. Mudou tudo. Me lembrei de uma que eu sempre falo. A lagartinha chegou numa festa na floresta, tava os leões, os guepardos, os elefantes, todo mundo, né? Todo mundo. E a lagartinha olhando para um, olhando para outro, cada um falando, um falava da juba, o outro falava do peso da tromba, sou valente, deu uma pancada no crocodilo. A lagartinha empolgada assim, né? Aí assim, e eu vou voar. Todo mundo olhou para ela e cá. Num canto, estava de braço cruzado olhando assim, ó, todas as borboletas da floresta, respeitosamente olhando para a borboletinha que estava no começo. Moral da história, só quem já passou pelo processo que respeita o teu começo. Agora, se você nem se atreve a viver o seu começo, você já põe defeito, fica se aprisionando em conceitos de pessoas que jamais vão tentar. Eu venho de uma geração, eu cresci num cenário, numa cidade, numa geração, onde falava que o pessoal que era da musculação era gente pobre, ridícula, com baixa estima, que era impotente, que não ia crescer, que ficava baixinho. E eu pensava com os meus botões,
Por que essas pessoas falam isso? Na verdade, elas estavam buscando, dentro de uma lógica, justificar o que elas não conseguem fazer. Mas não é que elas não conseguem porque não pertence a elas. Elas não pertencem a isso. Elas acham mais bonito descer do carro, girando a chave do carro, andando de um jeito característico. Todos andam de um jeito característico. Você olha assim, é o caminhar do playboy, né? O mesmo jeito de andar, mesma coisa, atrai o mesmo tipo de mulher pro lado deles, elas atraem o mesmo tipo de homem de doce pro lado delas, uma tribo, uma trupe, e você atrai aquilo que você vibra. Então, amigos, nós que estamos na posição dos treinadores, ou os que estão aqui na live, que estão na posição de quem almeja uma transformação, seja a transformação. É daí que surgem o que nós chamamos de ganhos verdadeiros. E desejo para vocês uma excelente noite de sábado, um final de semana maravilhoso e abençoado. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e um par de dumbbells.